Hoje é dia de falar de Impala aqui na garagem, a bordo desse belíssimo exemplar de 1964. Ele é um carro da terceira geração, eu vou contar a história em detalhes e, sem dúvida nenhuma, tem um estilo de sobra grande, largo e com um V8 aqui debaixo do capô. Saudações, pessoal! Bom, pensa em algo superlativo, superdimensionado e completamente bem acertado para os padrões norte-americanos da década de 60, e eu vou até dizer que até de hoje em dia mesmo, você vai nos Estados Unidos, o tamanho das vagas lá é um negócio absurdo. Eu lembro de 2019, quando fui para Las Vegas, eu entrei no estacionamento lá, que a gente estava fazendo um test drive com a Michelin, tinha uma picape rodagem dupla parada na vaga. Eu falei, nossa, que interessante, o tamanho da vaga, vocês imaginem por aí. Ou seja, esse padrão de exagero, talvez no bom sentido da palavra, é uma característica dos Estados Unidos. E quando a gente pega carros da década de 50 e 60, esse momento e essa ideia, esse estilo de vida, o famoso American Way of Life, teve o seu auge. Já falamos de Cadillac, de Lincoln, Cadillac sem dúvida é sensacional, e logicamente o Impala é um dos carros mais emblemáticos da Chevrolet de todas as épocas. Ele foi fabricado durante 10 gerações, então é um carro que tem uma história muito longa, uma história de muito sucesso, com versões sensacionais. Uma das minhas preferidas, quem sabe entra uma aqui no Brasil ano que vem, é essa aqui que está aparecendo na imagem, o SS da década de 90, 95, por aí, quem sabe. Mas hoje a gente vai falar de Impala da terceira geração. Isso que é uma coisa curiosa, o Impala chegou ao mercado em 58, ele tinha um estilo muito clássico, tinha a linha Bel Air, a linha Impala, ou seja, a Chevrolet, ela mesclava bem os modelos com diferentes linhagens de carros e diferentes preços também. Essa é uma outra questão interessante. E o que é curioso é que a gente vê algumas gerações, Mercedes, por exemplo, que a gente falou recentemente, 14 anos a segunda, 12 anos a segunda geração, 13 anos, e no caso até mais tempo, né? A classe S, os conversíveis, melhor dizendo, o SL. Mas quando a gente fala de Impala, esse Impala é um Impala 64, é um Impala que marca o fim da terceira geração. Então a primeira geração começou em 58, veio a segunda na sequência e depois a terceira geração em 1961. O que é bem legal é que cada geração dessas, mesmo com pouco tempo, você vê como o mercado de lá de consumo é muito grande, né? Você vê 3 gerações em 3 anos, né? De 58 a 61. E o Impala que veio depois desse, o 65, a gente vai falar de um deles em breve, que já saiu no canal há um tempo atrás, mas eu vou gravar uma nova matéria com ele. É um carro muito interessante, está com o mesmo proprietário há muitos anos. Esse Impala 61, então, 1961 foi um ano de mudança para a Chevrolet, um ano importante e um ano que definiu um estilo para o Impala bastante próprio, bastante peculiar. Essa geração que foi de 1961 a 1964, ela traz um estilo, digamos, até mais sóbrio, né? Um estilo um pouquinho mais quadradão, fora aquele estilo rebuscado da década de 50, que eu acho sensacional. Esse aqui tem um estilo um pouquinho mais objetivo, vai, de certa forma, se a gente for comentar dessa forma, né? Porque ele é um carro que ele tem um desenho muito próprio e um desenho até mais maduro, se a gente puder falar assim de um carro que tem 3 anos de mercado. Mas é exatamente isso. Então, além do tamanho, que é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais fantásticas desse carro, começando a ideia do design geral, que eu gosto muito, a dianteira com esses 4 faróis tem uma personalidade própria, foi aí que eu comentei. Outro detalhe legal, esse símbolo da Chevrolet, a gravatinha azul, bem aqui, em cima da grade. Outra coisa interessante, o escrito Chevrolet, se olha os Opalas aqui no Brasil, eles têm o mesmo estilo. E o Impala também, né? É um pequeno servo, então ele segue essa mesma ideia. Seguindo por aqui, outra coisa interessante, roda com esse pneu faixa branca fino. Cara, eu acho pneu de faixa branca fininho, eu acho muito charmoso. E também, outra coisa interessante, é que ele traz a caixa de roda grande, né? Então o pneu ele fica meio perdido lá dentro, mas é um estilo dos anos 60 que agrada e que chama atenção justamente por conta disso. Esse é um 4 portas, a gente falou até de um conversível também na garagem, lá em São José dos Campos, muito bonito o carro, era um 59 aquele, ainda da primeira geração.
Mas esse aqui você vê, o detalhe do sedã é que ele é um carro enorme e daí você fala, pô, um carro desse tinha que ser sedã mesmo, né? Mas os cupês, claro, tem um charme à parte. Mas o sedã fica legal, porque segue essa ideia com esse tamanho todo do carro. E terminando aqui, uma característica que eu acho legal desses Impalas de segunda geração, terceira geração, melhor dizendo, é uma coisa que ele traz desde a primeira, que é o detalhe da traseira com essas lanternas. São 2 conjuntos e 3 lanternas, então são 6 lanternas. É um conjunto que ele é harmônico e faz muito sentido aqui para esse carro. Então o estilo dele todo é algo muito próprio. Vamos falar da parte interna, mostrar o porta-malas também, que eu sei que o pessoal gosta bastante. Olha só o conjunto ótico, que legal o porta-malas aberto. Parece o do Opala mesmo, né? Um pouquinho menor, mas ó, charmoso, né? E para quem gosta de porta-malas, sempre gosta de ver nas matérias, isso aqui, ó, há instruções para trocar pneu, gosto bastante. E olha que legal, o tamanho desse porta-mala, realmente cabe muita coisa. Olha só o que eu comentei aqui, ó. Lembra, né, o nosso Galaxy, sem dúvida nenhuma, principalmente essa combinação de cores, cara, que é magnífica, né? O branco com estofamento vermelho. Ó que interessante. E outra coisa curiosa, olha só que bacana. Esses carros, eles têm uma plataforma própria. E se a gente for ver até a questão do espaço interno, hoje em dia, em alguns modelos, ela é até mais bem aproveitada, porque esses carros eles têm bastante espaço, tem um porta-mala enorme e o espaço interno não é gigantesco, ele é grande, mas você vê que a utilização do espaço interno ela é relativa, né? Ela não é aquela utilização, fala para um carro desse ter um espaço interno realmente absurdo, é mais ou menos, né? Mas olha que interessante, 6 passageiros, ó, vai todo mundo aqui com toda a comodidade, banco baixo, olha que legal aqui. Detalhe, dá para botar um cabide aqui, tem a luz interna, e esses carros têm uma solidez, que é uma coisa que eu chamei da porta, é fantástico, né? Olha que beleza, olha que maravilha, uma coisa que sempre alegra, né, no meu caso, que eu vou gravar as matérias, né? Banco inteiriço, cara, banco inteiriço é uma das coisas mais legais que existe, é o banco inteiriço. Vou até fechar aqui, olha o charme da maçaneta. E esses carros, outro dia, até aproveitar para responder, outro dia até me perguntaram, pô, e como faz se a pessoa tiver 1,5 m para dirigir? Cara, tranquilo, esse carro especial, ele não tem tantos opcionais. Então, por exemplo, ele não tem banco elétrico. Mas a gente vai ver aqui no manual que também tem as versões com banco elétrico. Mas, mesmo o banco manual, no caso do Galaxy, também do Opala especial, você traz o banco todo para frente. Então, você pode dirigir sendo mais baixo ou mais alto, você arruma ali que é bem sossegado. Agora uma coisa que eu adoro nesses carros, bom, primeiro o Impala, olha o símbolo aí do clássico do Impala, esse cálice aqui da buzina, fantástico. Detalhe aqui da transmissão, câmbio na coluna, que a gente vê em filme, que os caras simplesmente botam no parque e não pisa no freio de mão, né? Que não é bom para isso, a médio prazo não é bom para o carro. Jogar o peso todo em cima da transmissão. Detalhes do painel que são bacanas, ó. Luzes, limpador de para-brisa, ó, aqui, ó. Start, né, da partida. As luzes, é bem simples o painel, não tem tantas coisas, né? Esse rádio também de época, uma coisa que eu adorava, que me lembra é Christine. Aliás, Galaxy eu sempre gostei por conta disso. Christine, o carro assassino, assistam, tá no Netflix. Apesar que era um Plymouth Fury, mas, ó, esse velocímetro graduado assim, eu acho simplesmente sensacional. E esses painéis, olha o tamanho desse painel, olha o tamanho do painel, e você fica dirigindo aqui de uma maneira bastante própria, né? Olha só que interessante o tamanho desse painel. Olha o porta-luva aqui do lado, mas olha só o espaço interno aqui. E aqui tem duas coisas legais que eu vou mostrar para vocês antes da gente terminar. Bom, primeiro, esse carro chegou no Brasil zero, ó, documento de 1965. Aqui, o que eu falei do manual, olha só que legal. Manual aqui do proprietário. Station Wagon, fantástico. Ó, aqui, ó. Abertura do capô, ventilação, cinto de segurança. Ó. Sistema de Custom System, ar-condicionado, tem tudo aqui, ó. Ajuste da coluna de direção.
também, olha só que interessante. E aqui a explicação do painel. E isso aqui, olha que legal. Esse anuário automobilístico da Ciência Ilustrada. Cara, isso aqui é uma peça de tesouro, né? Olha que bacana, cara. Alves, marcas bem pequenas, marcas que sumiram. Mercury, Moretti. Cara, Ciência Ilustrada deve ser lida por todos. Cara, tô me sentindo aqui agora no... De Volta para o Futuro, né, com o Almanac, é mais ou menos isso. Bom, vamos falar de mecânica e, claro, vamos dar uma volta nesse belíssimo clássico de 1964. E aqui, meus amigos, o famoso 283, primeiro motor, um small block, motor de entrada dos V8, com seus 4,6 litros e 220 cavalos. Muito bem. Uma coisa interessante, ó, que a gente tem aqui, ó. Você fecha dessa forma. Ó, que beleza. Interessante no modo de fechar, como no Galaxy também, né? O quebra-vento é fechado com essa manivela. Bom, 283 ronronando, funcionando. É um motor que tem um funcionamento bastante suave. E esse carro, ele era o básico da época, essa configuração. Tanto que esse Impala é o básico, mas o básico V8. Então nós temos aqui o 283, porém direção mecânica, não é direção hidráulica. E esse carro também, ao contrário dos V8 mais fortes, com 340 cavalos e tal, que usavam um câmbio de 4 marchas, de preferência manual, esse aqui utiliza o Power Glide. O Power Glide é uma transmissão da GM que tem 2 marchas. Ele é um câmbio exatamente para você passear, sabe assim? É um câmbio que está muito longe de qualquer ideia de desempenho, né? Mas justamente o Power Glide, enfim, faz o papel dele, tá vendo? Ele é uma transmissão que ele às vezes lembra um CVT funcionando, é interessante, sabe? Se acelera, ele, né? Faz coisas desse tipo. Então é bem interessante a configuração desse carro. Em especial, uma coisa curiosa sobre os Impalas, especialmente esses Impalas da terceira geração, quem aí gosta de Beach Boys, eu sempre gostei bastante, aquela surf music da década de 60, e uma das músicas era 409, My 409, ou seja, era justamente o V8 Big Block, com 6,7 litros, que é um motor maior, a litragem aliás um pouquinho maior que o Impala trazia, né? Ou seja, então aquele lá é um carro mais musculoso, né? Porque as opções de motorização para quem ia comprar o carro na época, elas se resumiam, tinham várias opções, mas por exemplo, você podia começar com um Blue Flame com 6 em linha, famoso motor do Corvette, né, 54, e depois você ia avançando no V8. Então começava com o 283, ó, vou acelerar, ó, tá vendo? Não é que ele seja um câmbio ruim, mas assim, ele é um câmbio limitado dentro da ideia, porque ele é um câmbio que ele tem esse funcionamento um pouco mais simples, né? Então o funcionamento dele é mais simples, né? São 2 marchas basicamente, e para um motor, na verdade, com 220 cavalos, 4,6 litros como esse, ele acaba funcionando bem, né? O Power Glide, se você for pensar. Você vê que ele... Ou seja, no modo passeio, cara, você curte bastante, aproveita bastante o carro, porque realmente ele não deixa a desejar. E se você for pensar num padrão de época, de uma coisa ou de outra, cara, o câmbio até atendia bem, dentro da proposta de 1964. Então, resumindo de modo geral, a história do Impala é bem bacana. E essa terceira geração, ela se despediu em 64, que é o ano desse exemplar aqui, trazendo todo esse estilo, enfim,
e muita história para contar. Uma última coisa curiosa é que esse carro, como eu falei, ele é o de entrada, né? Então a direção dele é mecânica, bem pesado. Você tem que estar meio que andando com o carro e... olha lá, o Torque Flight. Você tem que estar andando com o carro e movimentando, né, para facilitar um pouco, né, tirar um pouquinho o peso. E assim como o nosso C10 e outros carros vendidos aqui, ele também traz aí aquela questão de dar várias voltas, né, no volante, que é um negócio impressionante. Mas é uma delícia, principalmente um carro desse que hoje em dia você usar para curtir e é o mais importante, é um carro para curtir o fim de semana e tal. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos. Até mais, tchau. Vou dar mais uma voltinha, claro.